Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Eu sei que hoje é sábado de noite, né? Mas a gente vai fazer a leitura hoje referente ao 16º domingo do tempo comum, né? Como vocês sabem, eu estou na atividade lá na igreja, tenho uma atividade no domingo de tarde, né? E acaba que eu não posso ficar fazendo a live domingo de tarde como eu costumava fazer, então passei a fazer a live de domingo no sábado à noite, né? Então vamos aí esperar dar uns minutinhos. Hoje a gente tem um evangelho muito importante, acho que é um evangelho muito significativo, mas eu acho que ele fica, vamos dizer, subaproveitado, porque as pessoas não conseguem fazer uma boa interpretação dele, né? As pessoas não conseguem porque eles só leem o Evangelho. Se a gente prestar atenção nas outras leituras, a gente vai ver que ele tem uma mensagem a mais, né? É claro que essa mensagem é uma mensagem, vamos dizer, grande, que não dá para a gente falar no tempo de uma homilia, não dá para a gente falar no tempo de uma reflexão, mas eu acho que a gente não precisa esgotar o assunto, acho que a gente precisa falar das coisas, vamos dizer, mais essenciais, das coisas mais relevantes, daquilo que é importante naquele momento, né? Então, a gente vai tocar um pouco nesse assunto e depois a gente vai fazer a visão mais cuidadosa, né? A visão mais arrumadinha, né? E com o tempo as pessoas vão aprendendo, né? Como sempre, amanhã eu vou colocar também esse evangelho, né? Para a gente poder refletir juntos, tá? Amanhã de manhã eu ponho esse evangelho, né? Segundo, eu estou vendo, estou organizando as coisas, eu estou com um probleminha de trabalho, não sei se eu vou conseguir fazer live, né? Mas terça eu vou, né? Então, a princípio, na terça a gente já podem vir se preparar, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa reflexão, né? Como sempre, a live fica gravada no IGTV e depois eu coloco no canal do YouTube, né? Por quê? Porque as pessoas podem não ver agora e podem ver depois, né? Eu nunca me preocupo muito se as pessoas estão vendo agora ou estão vendo depois. O importante é que elas vejam. O importante é que elas aproveitem, que elas possam lucrar com a live. Ah, Bernardo, mas não era melhor que as pessoas vissem? Pessoal, o importante é as pessoas conhecerem a palavra de Deus e colocarem a palavra de Deus prática na vida delas. O resto é secundário, né? Eu estou melhorando ainda da Covid, não estou 100%, mas já estou bem melhor. Mas tudo se resolve. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteve Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Maria, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela se aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã não me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta,
Tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Bom, a leitura de hoje, ela é um problema. Porque as pessoas começam a trabalhar essa leitura com uma visão mundana. Mundana mesmo, é uma visão do mundo. É isso que é uma visão mundana. Então as pessoas ficam querendo aqui discutir se a melhor parte é fazer ou ficar ouvindo a Deus. Aí alguns querem dizer se a melhor atividade é a atividade pastoral, onde você age, ou atividade, vamos dizer, de oração, onde você ficaria aos pés do Senhor. Pessoal, quem está fazendo essa discussão não está entendendo nada. É que nem eu vejo algumas pessoas na igreja falando assim: eu sou mais Marta, eu sou mais Maria, eu pareço com Marta, eu pareço com Maria. Também não entendeu nada. Aqui a gente precisa, para entender bem essa história, observar as outras duas leituras. Né? Na primeira leitura, nós estamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, né? Onde Abraão, já é Abraão, ou seja, ele já é aquele que foi enviado, né? Está na sua casa com Sara, sua mulher, estéril, né? E ele, portanto, não tem descendência, apesar de Deus ter prometido descendência, ter chamado ele à missão. Apesar dele, como judeu justo, dever ter descendência, ele não tem descendência. E aí aparecem três estranhos. Sabe, a gente precisa entender que existe a tradição da acolhida nos povos do deserto. Aliás, na região do Oriente, mesmo não só os judeus, não só os cristãos, os muçulmanos, eles têm a tradição da acolhida. A tradição da acolhida é extremamente forte naqueles povos. É uma tradição, por exemplo, que já teve situações onde aldeias enfrentaram, por exemplo, grupos de guerrilheiros para proteger estranhos. Né? Já há casos de soldados em guerra, quando são colocados como para ser mortos, se eles clamam pela acolhida, né? Eles são acolhidos. Então, era natural que Abraão, ao ver aqueles três estranhos, os acolhesse. Mas Abraão, ele foi além. Abraão, ele viu a situação com os olhos da fé e reconheceu naqueles três peregrinos o Senhor. Ele reconheceu Deus. Tanto que ele fala: Senhor, se este servo caiu em sua amizade, permita que eu lhe sirva. Sabe, é muito interessante, porque Jesus, depois, em Mateus capítulo 25, ele fala claramente: cada vez que fizestes isso, ao menor dos seus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, existe essa questão da fé de ver no estranho, ver na pessoa que está perto de você o Senhor. É muito interessante porque aqui em Gênesis ele foi visitado por anjos, né? Mas não necessariamente isso vai acontecer. Só que ele, como aos olhos da fé, viu naqueles estranhos o Senhor, ele serve aqueles estranhos. E se vocês observarem, para ele qualquer serviço é válido. Ele está disposto a lavar os pés, que era uma coisa extremamente humilhante na época. Lavar os pés era algo que você mandava um escravo fazer. Nem um servo fazia isso. Mas ele está disposto a fazer isso para aqueles estranhos. Ele também está disposto a pôr as pessoas para preparar comida, fazer isso, fazer aquilo outro.
Ah, Bernardo, então Marta está certa, a gente tem que agir. Tá vendo? Abraão agiu. Agiu. Mas ele agiu em vista da fé. Ele agiu com um sentimento religioso. Ele agiu entendendo que era necessário fazer aquilo para cuidar do outro. Do mesmo jeito que, se você for na segunda leitura, né, você vê que Paulo fala assim: eu sirvo a igreja. Eu sirvo a igreja mesmo que isso me leve a sofrimentos. Eu sirvo a igreja mesmo que isso me leve a dores, mesmo que isso me seja duro ou custoso. Mas por que ele faz isso? Né? Porque existe, e ele, novamente, pelos olhos da fé, vê que um grande segredo, um grande mistério foi escondido por gerações e foi revelado aos santos. Qual é o mistério? Né? Que é a presença de Cristo em vós, a esperança e a glória. Observa, ele fala claramente a presença de Cristo em vós. Ele está se declarando aos colossenses, aos pagãos. Colossenses, Cristo está em vós. E por isso eu sirvo a vós. Por isso eu sirvo a igreja. Ou seja, Abraão escolhe servir a Deus na figura da pessoa próxima. Paulo escolhe servir a Jesus, Deus encarnado, na figura da pessoa próxima. Ambos fazem isso com os olhos da fé. É a sua escolha. Aí nós vamos para o Evangelho. E aqui nós vemos uma situação absolutamente diversa. Por quê? Jesus vai à casa. Provavelmente, aqui a gente tem que fazer uma ressalva importante. Jesus vai à casa onde estão duas amigas dele e um irmão que também é amigo dele, que é Lázaro. Jesus não iria na casa de duas mulheres solteiras se não estivesse ali para conversar com outros homens. Por quê? Porque isso provavelmente levaria a um grande problema para as mulheres solteiras. Ah, Bernardo, e se elas são casadas? Mesmo assim, Jesus só poderia entrar naquela casa se os maridos, os pais ou os irmãos daquelas mulheres estivessem lá. Por quê? Não que ele se sentisse limitado por isso, não que alguma regra o limitasse, mas para proteger aquelas mulheres do que ocorreria depois com elas. Então, Jesus vai para lá e certamente ele vai conversar com homens. Mas Lucas quer frisar aqui a importância dessa revelação. A mesma revelação que nós temos em Paulo. Né? Para o judeu da época, os colossenses não mereceriam a herança. Para o judeu da época, a mulher não era importante. Então Lucas mostra. Olha, pagãos, eu sei que os judeus falam isso, mas vocês que são pagãos, vocês têm que entender que Jesus não era assim. Jesus era judeu, mas ele pensava diferente. Ele não seguia essas regras. Porque Lucas não escreve para os judeus, Lucas escreve para os pagãos. É por isso que ele não faz essa explicação que eu fiz, porque para Lucas e para quem o evangelho se destinava, isso era absolutamente sem importância. Mas para os pagãos, a quem o evangelho se é identificado, a acolhida existe. E aí a gente entra diante de uma situação que não faz muito sentido. Ora, se Deus, quando
se encontrou com Abraão, justificou e premiou, vamos dizer assim, Abraão por todo o esforço e perturbação de acolher, porque agora Jesus recrimina Marta, observando que essa recriminação não é uma bronca. Essa recriminação é quase um lamento. Esse é que é o problema. As pessoas costumam a fazer essa leitura com uma entonação que é problemática. Qual é a entonação? A entonação é assim: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Opa, entrou alguém aí? Quem é que entrou? Ô, Roberta, boa noite, paz e bem. Esse é o problema. Jesus, as pessoas fazem essa leitura como se Jesus estivesse dando uma bronca, paz e bem. Como se Jesus estivesse dando uma bronca em Marta. Eu acho que não. Eu acho que Jesus está fazendo meio que um lamento, meio que uma constatação assim de tristeza. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. É como se Jesus estivesse falando assim: Marta, minha querida, Marta, minha amada, pensa diferente. Sabe, a gente tem uma mania de achar que Jesus, fazer uma leitura como se Jesus estivesse dando bronca. Mas vamos nos lembrar que Jesus fala que o jugo dele é suave. As obrigações religiosas para Jesus são suaves. O fardo de Jesus é leve. As obrigações do mundo para Jesus devem ser. Então, Jesus não vai dar uma bronca em Marta. Jesus, na verdade, está lamentando. Mas Bernardo continua não entendendo por que Jesus lamenta isso. Porque para Marta, diferente de Abraão, o serviço é opressão. Enquanto Abraão, movido pelos olhos da fé, ele serve aqueles estranhos até de forma excessiva. Marta serve o seu amigo por uma obrigação. E isso torna uma opressão. Isso é um problema, porque as pessoas começam a transformar isso numa opressão. Quantos de vocês já não ouviram e já não falaram? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu mesmo já falei isso. Isso é bonitinho, mas é uma forma de opressão. E a religião, ela não pode ser opressão. O próprio Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foi para sair daqui e cair numa outra opressão. Não foi para sair dessa opressão e cair na opressão nova. Não foi sair dessa obrigação e cair para uma outra obrigação nova. Não. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O serviço não pode ser motivo de opressão. Ué, Bernardo, tá, mas e Maria? Maria está absolutamente errada. A obrigação de Maria seria qual? Está lá junto com Marta, preparando as coisas enquanto os homens conversavam aqui. Só que Maria vira e fala assim: não, é mais importante eu ouvir Jesus. Maria quebra a regra pela fé. Ela novamente quebra uma regra opressiva da sociedade para ouvir a palavra que liberta. É esse o problema. O problema não é se o serviço é bom ou ruim. O problema não é se o serviço é muito ou pouco. O problema não é se o serviço é sofrido ou não. O problema é que o serviço não pode ser opressão. Quando você serve, você tem que servir por libertação.
O serviço tem que te libertar das outras visões. O serviço tem que ser algo que muda o mundo, algo que coloca as coisas como secundárias, se elas são secundárias, e primárias, se elas são primárias. A vida, a dignidade humana é primário e isso tem que estar acima das outras coisas. Aos olhos da fé, quando você serve a uma pessoa, você serve a seus irmãos. Chegou alguém aí? Oi, Tereza. Boa noite, paz e bem. Quando você serve aos seus irmãos. Você serve às suas irmãs. Quando você serve, você está à disposição da pessoa, protegendo a vida, restaurando a dignidade. Você vai acolher a pessoa, vai incluí-la, vai protegê-la. Isso é o serviço. Esse serviço tem que ser o serviço que liberta. Ele não pode ser uma opressão, ele não pode ser uma obrigação, ele não pode existir só por tradição. O serviço que nós queremos é o serviço daquele que enxerga na pessoa ao lado o próprio Jesus. E nesse sentido, o serviço muda todas as formas de opressão e passa a ser uma forma de libertação. Esse serviço que liberta é o serviço de Abraão, é o serviço de Paulo. Não foi o serviço de Marta. Lembrando que Marta é uma mulher de fé profunda. Só que naquele momento ela não conseguiu dar esse salto. É normal. Isso ocorre com todos nós. Ou vai ocorrer com vocês, já ocorreu comigo. Nós temos que mudar a nossa visão. É difícil, é complicado, mas vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, pessoal, consegui fazer no tempo que eu queria. Não sei se vocês viram que eu mexi aqui. Por quê? Porque está dando alerta de 15% da minha bateria, ou seja, daqui a pouco a minha bateria vai para o brejo, né? Amanhã, domingo, eu não vou fazer live. Por quê? Porque a live do Evangelho de domingo é essa de hoje. E domingo de tarde eu estou servindo na paróquia. Segunda-feira, nós estamos com um grande desafio, uma necessidade, um pedido do Ministério da Saúde para resolver um problema. Então a gente está na correria. Se tudo correr bem, eu vou fazer live. Se não der, eu não faço. Mas terça-feira eu estou junto. Ah, Bernardo, vai ficar 2 dias sem fazer live? Infelizmente, pode ser que isso aconteça. Não tem problema. O serviço é para nos libertar. É para nos levar para próximo de Deus através da imã. Eu vou despedir-me agora porque tem 5% de bateria, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Vicente de Paulo, de Francisco e Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente, se cuidem, se protejam, sirvam as pessoas, lembrando que nelas está o próprio Jesus. A gente se vê em breve, mais tardar terça-feira. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.